Fala galera, belezinha? Depois de contar um pouco melhor sobre a curiosa e não muito midiática rivalidade uruguaia entre Atlético Cerro e Rampla Juniors, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo, agora com um capítulo muito pedido por vocês, de um clássico aí do interior carioca. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes à meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, a nossa parceria com a Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo, coletivo, pra você meio que dar uma patrocinada aqui no canal. E sim, chegou o grande dia de falar do maior clássico do interior da cidade maravilhosa, que como eu disse foi muito, mas muito mesmo pedido por vocês aqui nos comentários. E é claro que eu tô falando do grande clássico goitacano, entre o americano e o Goitacás. Enfim, chegou a hora de falar sobre o clássico mais tradicional do interior do Rio de Janeiro, sendo esse mais antigo até que o histórico embate entre Flamengo e Vasco, conhecido também como o Clássico dos Milhões, que se vocês quiserem saber um pouco mais, um pouco melhor sobre esse duelo aí, é só clicar aqui em cima que ele já foi tema aqui da série. Mas voltando ao que realmente interessa, hoje é dia de clássico goitacano, onde de um lado nós temos o Americano Futebol Clube, fundado no dia 1º de junho de 1914, e de outro, o Goitacás Futebol Clube, que veio um pouquinho antes, no dia 20 de agosto de 1912, com a dupla começando a escrever os primeiros capítulos dessa história aí, logo no ano de fundação do tricolor, quando o Goita venceu por 4-2 em duelo válido pelo Campeonato Campista de Futebol, que pra quem não sabe é uma competição entre clubes do município de Campos do Goitacazes, lá no interior do Rio de Janeiro, que atualmente é disputado por equipes amadoras. Sendo que por falar na maior cidade do interior fluminense, a dupla goitacano deixa os primos ricos da capital pra trás na preferência popular, sendo eles também fábrica de talentos. Afinal, de lá surgiram nomes como Amarildo, o Possesso, o Odivan, Acácio, que fizeram história no futebol carioca. Bom, esses primeiros anos de rivalidade desse novo clássico tiveram seus confrontos restritos a esses campeonatos paralelos ao carioca, e com diversos resultados históricos. Por exemplo, em 1922 e 1935 o duelo não chegou ao final. O primeiro por conta de uma confusão generalizada depois de uma marcação de pênalti contra o americano, e o segundo também depois de uma grande briga, agora por conta do gol de empate do Goitacás. Sendo que nesse meio tempo eles também decidiram várias edições do já citado Campeonato Campista, com o americano vencendo 10 edições sobre o grande rival e o Goita dando troco em 7. Isso tudo porque o estadual nesse início aí só aceitava as equipes da capital, e olha que nem todas eram aceitas. Mas isso aí já é tema para outro vídeo. Sendo que nesse meio tempo aí também aconteceram as maiores goleadas do confronto, um 6-0 do Goitacás em 1943 e um 6-1 do americano em 66. Com esse cenário todo mudando apenas na segunda metade da década de 70, quando eles enfim foram aceitos no que a gente conhece hoje por Campeonato Carioca de Futebol. A gente pode dizer que esse clássico viveu seu auge entre os anos 70 e 80, e foi justamente quando ele passou a ser disputado tanto na elite estadual quanto nacional. Vale lembrar que em 75 o americano se tornou o primeiro clube do interior do Rio a jogar a Série A do brasileiro, sendo o primeiro desses embates da elite pelo Campeonato Carioca de 76, quando os dois clubes empataram por 1-1 com gols de Dionísio pro americano e Zé Neto pro Goitacás. Sendo que foi nesse mesmo ano que aconteceu a primeira vitória nesse clássico de elite, quando o próprio americano venceu por 2-0 já no terceiro turno da competição. Mas quando o assunto é Campeonato Brasileiro, aí só dá o Goita, que empatou o primeiro jogo da história entre eles, elite nacional, novamente em 1-1 lá em 77, e depois venceu o duelo de 78, sendo esse o último encontro entre eles pela Série A do brasileiro, com direito a gol de Coca aos 49 do segundo tempo. Sendo que enquanto esse daí, que teve gol no finalzinho e tal, vitória apertada, não acabou em confusão, em 1984 a história foi diferente, com o duelo vencido pelo americano pelo placar de 1-0, sendo interrompido aos 16 minutos da etapa final, depois de uma briga generalizada entre os jogadores. E mano, assim foi seguindo, com uma vitória aqui, um empate lá e tal, sempre com um placar bem apertado, e em duelos válidos pelo Campeonato Carioca e também a Taça Cidade de Campos. Até que por conta do rebaixamento das duas equipes, a níveis nacional e estadual, os confrontos foram diminuindo de frequência entre os anos 90 e o começo dos anos 2000. Primeiro com eles ficando sem jogar de 88 até 91, com eles voltando a bater de frente na Copa Rio, uma competição criada pela Federação
premiação do Rio de Janeiro para definir qual seria o segundo representante carioca na Copa do Brasil. Com o americano vencendo uma vez e perdendo a outra, sendo ambas por 1-0, com ele avançando à final, onde perdeu para o Flamengo. Batendo de frente mais uma vez, né, nesse período, lá em 92, agora no Carioca, quando voltaram a empatar em 1-1. Já que ao final dessa edição, o Goytacás acabou sendo rebaixado. E aí, entre uma queda e outra, os dois clubes ficaram nada menos que 11 anos, sim, 11 anos sem se enfrentar. Onde, enquanto o rival sofria, o americano fazia história, lá em 2002, no Campeonato Estadual, vencendo os 2 primeiros turnos e sendo vice-campeão pro Fluminense. Com o clássico voltando a ser disputado somente uma temporada depois desse grande feito do americano. E lá na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, quando os dois conseguiram avançar em seus respectivos grupos e se encontraram na primeira fase de mata-mata. Com o Goytacás vencendo a ida por 1-0 e perdendo a volta pelo mesmo placar. Aí, como o americano tinha a melhor campanha, foi ele quem avançou. Os jogadores do Goytacás reclamam da arbitragem, alegando impedimento. Alguns torcedores invadem o campo. A polícia entra para conter a confusão. O goleiro do Goytacás é agredido por um integrante da comissão técnica do americano. A PM tenta evitar mais brigas. Na arquibancada do americano, mais tumulto. A partida é interrompida por 20 minutos. Caindo logo depois pro Tupi de Minas, é verdade, mas mano, tinha eliminado o grande rival. Só que aí, quando todo mundo achou que o clássico ia voltar a ser disputado com frequência, veio mais uma longa pausa, agora de nada menos que 10 anos. Com o Goytacano voltando só em 2013, agora na segunda divisão carioca, que terminou com festa azul e branca, depois da vitória por 2-1 do Goita, que quase classificou o clube para a fase de mata-mata. O juiz deu por conta, mas o baixinho comemorou ali. Com isso, como nenhum dos dois conseguiu avançar, né, e subir de divisão, houve clássico na temporada seguinte, que era simplesmente o ano do centenário dessa rivalidade. E é claro que esse duelo aí foi cercado de tensão e teve confusão. Agora, antes da bola rolar, é por conta do estádio, já que o mando era do americano, que não podia jogar em casa, e aí, mano, o Goita falou, em casa tu também não joga como mandante e tal, o duelo teve que ser disputado lá em Macaé. No estádio Moacirzão, que terminou com nova vitória azul, agora pelo placar mínimo, 1-0 com gol histórico de Bruno Brito. E aí, novamente, como nenhum dos dois conseguiu subir de divisão, o clássico foi sendo disputado ano após ano. Em 2015 ele terminou em empate por 2-2, em 2016 foi com vitória do americano por 2-1 fora de casa, até que a gente chega à grande temporada de 2017, quando o clássico aconteceu em nada menos que 3 oportunidades. Primeiro na fase classificatória com vitória do Goytacás por 2-1 e depois na fase semifinal, decidindo uma vaguinha na elite. Mas sobre esse duelo eu vou falar melhor daqui a pouco. Depois disso, o americano enfim conseguiu retornar à Série A do Carioca em 2018, depois do vice-campeonato da Série B pro América, onde pôde reencontrar o seu grande rival, quando os dois acabaram se enfrentando logo na primeira fase, que definiria os dois clubes que avançariam para a fase de grupos do Campeonato Carioca e os 4 que lutariam contra o descenso. E lá eles acabaram empatando por 1-1 em duelo disputado na segunda rodada da competição, que depois viu o americano se classificar em segundo e o Goytacás amargar a lanterna. Vai cruzar, limpou bem demais o que fez ali com o Michel, chutou de longe, soltou o pegado no gol! Gol! Na sequência, o time azul acabou sendo rebaixado na fase especial e o americano ficou na parte intermediária da tabela na Taça Guanabara e na lanterna da Taça Rio, mas já sem chance nenhuma de rebaixamento. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é americana. E já começa vencendo no âmbito municipal com 27 títulos do Campeonato Campista, além de 5 da Taça Cidade de Campos, enquanto o Goytacás possui 20 e 3 respectivamente. Já quando vamos ao âmbito estadual, as coisas ficam ainda mais equilibradas, já que se de um lado o americano possui 6 taças do extinto Campeonato Fluminense, além de uma Taça Guanabara, uma Taça Rio e 9 campeonatos do interior, de outro o Goytacás tem os mesmos 6 do Campeonato Fluminense, além de 2 cariocas da segunda divisão e 1 da terceira. Sendo que o americano ainda possui a Taça Nacional Heleno Nunes, correspondente ao módulo azul do polêmico brasileiro de 87, e a Taça Internacional do Rei, de 1981. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 225 partidas entre eles, com 79 vitórias do americano, 74 vitórias do Goytacás, além de 72 empates. E dentre todos esses jogos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje decidi pegar 2 jogos que tiveram placares bem apertados, mas foram vitórias muito comemoradas por seus torcedores, sendo uma no penúltimo encontro entre eles pela elite estadual e o outro naquela verdadeira decisão de vaga na elite. Então, sem enrolar mais, vamos a eles.
E o primeiro jogo marcante de hoje fica por conta do grande encontro entre eles no Campeonato Carioca de 1991, sendo esse o último clássico goitacano disputado na elite estadual que teve um vencedor até os dias atuais, que foi o próprio americano, que jogava em casa e conseguiu vencer pelo placar mínimo de 1-0, terminando a Taça Guanabara no meio da tabela lá na 6ª colocação, sendo que, como eu já disse, ao final daquela competição a equipe alvianil acabou sendo rebaixada, agora como lanterna do segundo turno. Já o segundo duelo marcante de hoje fica por conta do troco do Goitacás, que não veio na elite, mas sim na semifinal da 2ª divisão carioca, onde quem vencesse garantia a vaga na Série A. E lá deu o Alvianil, que depois de empatar sem gols no duelo de ida, conseguiu vencer a volta com altas doses de emoção, com direito ao gol da vitória por 1-0, saindo somente aos 44 do segundo tempo. Levantamento na grande área, cabeçada pro meio, bate, rebate, atenção no que atira, gol! Na grande decisão, o Goitacás ainda bateu o Audax Rio nos pênaltis e subiu como grande campeão. Enquanto o americano, como eu já falei aí no vídeo, teve que esperar até a temporada seguinte para conseguir subir à elite, depois de ser vice-campeão pro América. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo muito pedido por vocês aqui nos comentários. Mano, eu tô fazendo vários, então já deixa a sugestão de tema também aqui, um clássico que você ainda não viu, que você quer ver, ou quem sabe, sei lá, fazer, mano, edição 2 dos outros clássicos mais antigos também, os europeus e tal. Enfim, vai deixando aqui nos comentários que eu leio todos. E aí, mano, como é de praxe aqui no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você assistir todos os capítulos que eu já fiz. Tem mais de 120, então, mano, é capítulo pra cacete, faz maratona aí, ficar assistindo vários. E aí, deixa aqui nos comentários o que você achou, também sugestão, já falei, então é nóis. Tamo junto, se inscreve no canal e, mano, a semana tá cheia de vídeo.